Vamos lá. Ó, estamos aqui na segunda unidade. Na segunda unidade, a gente vai ver um pouquinho do Rhinoceros, como é que ele funciona, vai começar vendo a interface padrão do Rhinoceros e depois vai ver a modalidade paramétrica no Grasshopper. É importante conhecer um pouquinho do Rhinoceros, tá? Ele é um programa muito parecido com o AutoCAD, a gente vai fazer algumas configurações para ele ficar mais parecido com o AutoCAD ainda, principalmente para quem usa o AutoCAD por linha de comando, que é o jeito certo. Eu tenho um site aqui, esses dois sites aqui são meus, tá? Um é de introdução ao Rhinoceros 3D, a gente vai dar uma olhada. Tem instruções de instalação aqui nesse link. E o Grasshopper, ele é uma ferramenta do Rhinoceros hoje em dia. Você pode chamar ele como um plugin ou como uma ferramenta. Porque desde a versão 6, ele já vem instalado junto com o Rhinoceros. Da versão 5, você instalava ele separado. Instalava primeiro o Rhinoceros, depois instalava o Grasshopper. Isso mais pela filosofia da empresa, de como é que eles trabalham e tal. Isso aqui é um curso de Rhinoceros 3D, que eu achei na internet, me pareceu interessante. É um curso em vídeo, vocês podem dar uma olhada lá, se tiverem alguma dúvida, e o pessoal que não está aqui também. Então, para instalação, o procedimento é o seguinte. Você vai num site chamado Rhino 3D. Aqui tem a instalação. Vai no site Rhino 3D e clique no link de download. Aqui no link de download a gente já vai direto para a parte de download. E ele já está aqui, você vai escolher para Windows ou para Mac, caso seja o caso de vocês estarem usando o Mac. Ele funciona para esses dois sistemas operacionais. Para o iOS ele tem um visualizador. E é basicamente isso, tá? É basicamente isso daqui que a gente tem funcionando, tá? Então baixem isso. Quem tá hoje eu acho que é melhor vocês acompanharem pelo computador daqui. Então abram o programa no computador daqui, abram o Rhinoceros e vamos se familiarizar com essa interface. Isso é mega importante, tá? Tá familiarizado com a interface para fazer os trabalhos que vão ter para vocês fazerem nessa unidade. Eu tenho aqui no link também da segunda unidade Introdução ao Rhinoceros 3D. É um site que vai vir, é esse que eu já abri, né? Abri ele 2 vezes, mas tem instalação. Vocês dão uma olhada em casa como é que vocês fazem a instalação. Caso ele seja instalado em português, tem um link aqui, ele tem uma instrução de como mudar o idioma para inglês e tem uma página aqui que eu traduzi de como mudar o idioma. Ela vem em inglês, como mudar idioma, você vai para opções, vai para essas coisas todas, segue esse passo a passo. Primeiro você instala o pacote de idioma que você quiser, no caso nosso, o português BR, e vai para isso daí, tá? Vocês vão baixar a versão em casa de 90 dias de avaliação. Vai ser necessário fazer o login ou criar uma conta para fazer o download. Escolha o idioma inglês para sua instalação. Após o download, procure uma licença no e-mail que você cadastrou. Tá? Ele vai ter uma licença, você vai entrar com a licença e ele vai rodar por 90 dias com vocês. Tá? Esse é um programa muito importante, tá? Muito importante modelar em 3D. Ele, principalmente desde o primeiro lançamento do Grasshopper na versão 5, ele mudou o jogo, tá? Para grandes escritórios, principalmente, para quem trabalha com versões, para quem trabalha com modelagem paramétrica ou com formas complexas, ele muda a maneira de trabalhar a partir dessa, pelo menos do primeiro lançamento do Grasshopper. Enfim, é um software muito fluido de trabalho. Na minha opinião, eu vejo vídeos de pessoas na Europa e nos Estados Unidos colocam ele acima do SketchUp como software de modelagem inicial, e ele tem integração com os principais softwares de BIM, com o ArchiCAD Rhinoceros que vocês usam aqui, com mais outros também, que vocês não costumam usar muito, mas ele tem uma interação que permite
diversos fluxos de trabalho muito interessantes, principalmente na parte de concepção. E principalmente na parte de concepção de formas livres, de formas complexas, mas não só. Muita coisa que você faz para testar, ele desenha muito rápido e em vários mercados ele é mais usado do que o SketchUp para uma modelagem rápida. Embora a diferença maior que eu diria que tem aqui no caso é que o SketchUp ele tem uma curva de aprendizado mais suave. Você com 6 meses de SketchUp você está usando o software bem, e aqui não é o caso. Mas uma vez que você está usando ele bem, você tem uma produtividade muito maior para trabalhar com ele. Tá? Então a gente vai ter que dar uma olhada olhar um pouquinho como é que o software funciona. Tá? Abram aí no computador daqui. Podem acompanhar com algum colega como é que estão essas coisas. E aqui eu vou começar a parte de interface desse guia de aula, tá? E a interface é isso daqui. Aqui tem o nome das coisas que estão ali do lado. Você tem o menu principal em cima. Você tem logo abaixo dele, você tem a linha de comando. Dá para mudar a posição desses elementos. Eu não costumo mudar, não. Tinha que eu gostava, botar a linha de comando abaixo, para ficar mais parecido com o AutoCAD. Hoje em dia eu trabalho com a linha de comando aqui em cima mesmo. Ele tem o menu principal, que é esse daqui. Ele tem a linha de comando. Ele tem esse menu aqui de abas. Ele tem esse elemento aqui que a gente chama de sidebar, da barra lateral. E ele tem painéis aqui do lado. Tá? Essa é a parte principal da interface. A gente tem aqui, parecido com o AutoCAD também, aqui embaixo. Isso talvez não esteja aparecendo no de vocês, tá? Essa parte aqui de baixo que você tem os comandos de precisão, eles ficam aqui. Mas uma vez que você ligar os comandos de precisão, aqui embaixo, ó, Snap, se aqui não estiver ligado, ligue, ele vai aparecer aqui as opções de Snap. E são esses os snaps que eu tenho aqui habilitados, tá? É bem parecido com o AutoCAD mesmo, só que as coisas estão em outro lugar. E aqui embaixo eu tenho meus layers que estão carregados. Nesse arquivo padrão ele vem com os layers pré-configurados. Aqui ele vai mostrar as coordenadas, onde meu mouse se encontra, tá? A unidade que eu estou usando para trabalhar. Aqui são os layers. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver um resumo do quadro de layers, tá? Tem um quadro de layers em outro lugar, eu vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho algumas configurações. O ortho, essa a gente vai desenhar coisas ortogonais ou não. Ele vai ter o mesmo atalho que tem no AutoCAD, que é o F8. Deixa eu ver se isso está correto mesmo. E depois a gente vai configurar. Se eu apertar F8, ele vai estar no ortho, ó. E desliga também o ortho, tá? E algumas outras opções que a gente vai ter por aqui, tá? Então essa é a visão geral da interface. Aqui do lado, para falar de uma coisa dessa barra daqui do lado, eu vou ter esse primeiro botão aqui, é um botão de propriedades. Você não tá selecionado nada, ele está me mostrando aqui qual é a janela que está ativa. São configurações gerais da janela, tá? Esse segundo botão aqui é o quadro de layers dele, ó. Que eu consigo criar novos layers, editar, mudar a cor, ajustar alguns elementos assim. Ele vai ter uma aba de render, provavelmente vai estar aberta para vocês. A parte de materiais vai estar aqui aberta. Aqui no navegador de arquivo, que não é tão útil. Aqui ele tem um help, que é uma coisa legal. Se eu digitar, por exemplo, o comando line, aqui e der enter, escrevi line, tá? A gente vai falar dos atalhos daqui a pouco. Ele vai me mostrar aqui um help de tudo que dá para fazer com o comando line, tá? A primeira coisa é clicar em 2 pontos, fazer pelo ponto médio, outra opção, criar uma linha que seja perpendicular à superfície. Esse help, quando ele está marcado aqui o auto update, ele vai mostrando para vocês
Ele tem até alguns filminhos, ó, mostrando como é que você usa um comando, e as coisas vão seguindo por aqui, certo? Essa é a ideia. Já que você pode fazer com o comando line. Bom, os comandos, eles podem ser acionados de algumas maneiras, tá? Nessa barra daqui, nessa barra que tem as abas, eu tenho uma série de... Eu vou ter uma série de subabas aqui, ó, uma série de abas que vão mudar os ícones que estão apresentando aqui. Então, essa padrão, essa standard, ele me mostra salvar, abrir um outro arquivo, um arquivo novo, abrir um arquivo existente, salvar, impressão. Ele vai me dar uma série de coisas mais ou menos padrão, né? Desfazer e refazer. Desfazer, na verdade, né? Eu não tenho nada feito aqui. Ele vai dar a opção do orbit, né? De eu mexer nas vistas e tal. Vai ter o help e vai ter o bichinho do grasshopper, se vai ter alguma coisa de cotas e tal. Se você for mudando de aba, ó, o cplanes. Cplanes é o que equivale ao CS no AutoCAD. É você mudar o plano de trabalho. O padrão, se eu estou em alguma dessas vistas, se eu for desenhar um círculo numa vista dessa daqui, ele vai me mostrar, eu vou criar o círculo na vista top. Se eu for na vista front, ele vai criar o círculo na vista frontal. Isso aqui são opções de você mudar o plano de trabalho. Isso na versão 8 é bem melhor, já, tá? É muito melhor. Aqui no Set View também, de como é que eu vou visualizar, em que lugar eu vou visualizar. A gente não vai entrar em muito detalhe quanto a isso aqui. Eu estou aqui essa display, são opções de como é que eu vou visualizar meu objeto, se eu quero criar um plano de corte, etc. Opções de seleção rápida, como selecionar rapidamente um grupo de objetos. Aqui eu estou na parte de layouts, de você criar folhas de impressão, que a gente não vai ver no curso. Visibilidade, transform. E aí a gente vai chegar nesses 3 elementos aqui de desenho, ó. Nesses 4 elementos de desenho aqui, que vai acontecer uma coisa, ó. Eu tenho já várias opções de desenho aqui. Se eu quiser desenhar um círculo, eu posso clicar aqui no círculo, clicar num ponto e definir o raio de alguma maneira, tá? Mas ele já tem opções de desenho aqui de linha e de polilinha, ó. E tem... Esses botões têm alguma coisa. Se eu pausar o mouse em cima de algum botão da interface, ele vai me mostrar 2 opções de chamar. Alguns comandos eles vão ter essas 2 opções. Se eu clicar nesse botão com o botão esquerdo, o botão comum do mouse, ele vai me dar polyline. Se eu clicar com o botão direito, ele vai me dar line. E é esse ícone aqui que vai mostrar. E desenhando por esses botões é bem tranquilo o que a gente faz, tá? Então eu clico aqui nesse botão, vou clicando aqui em pontos e ele vai desenhar linhas para mim, tá? Ele tem uma diferença do AutoCAD, isso aqui é muito igual. A gente é acostumado com o AutoCAD, eu quero parar de desenhar, eu vou apertar o ESC aqui e ele vai apagar o meu desenho, tá? As maneiras de a gente parar de desenhar, eu cheguei num ponto que eu quero parar de desenhar. Primeiro, se eu fecho um polígono, ele vai parar de desenhar o comando linha. Agora, se eu quiser parar de outro jeito, eu posso apertar Enter ou barra de espaço, ou posso apertar o botão direito do mouse para ele parar de desenhar sem apagar. Se ele for no ESC, que nem muita gente trabalha assim no AutoCAD, ele vai ter uma diferença de interface nisso daí. Então, começou a desenhar uma polilinha, no ESC, se você quiser cancelar aquele comando todo. Você vai apertar geralmente o botão direito do mouse. Vai ser a melhor opção para você parar de desenhar aqui. Mas é muito igual, tá? Se eu estou desenhando uma linha aqui e quero que ela seja ortogonal, eu aperto F8 ou ativo aqui o orto aqui embaixo, clicando nesse botão daqui, está escrito orto, e aí ele passa a ser perpendicular, né? Começa a trabalhar perpendicularmente, botão direito ele para de desenhar, certo? Quando eu vou para o Curve Tools, ó, quando eu vou para qualquer ferramenta ali na frente, você vai ver que isso daqui vai mudar, ó. O sidebar vai mudar. E ele vai estar focado nas coisas que estão em curvas. Quando eu estou aqui no Transform, ó, ele tem uma miscelânea. Eu tenho superfícies, eu tenho sólidos e eu tenho curvas, né?
e tem o ponto também para trabalhar aqui. Ele é uma miscelânea de comandos. Tem texto, tem, enfim, uma série de comandos que estão aqui ativados para mim. Quando eu vou para aqui, ele vai filtrar para eu trabalhar principalmente com meus comandos de curva. Ó. Eu tenho aqui o polyline, mas eu tenho o line também. Eu tenho como desenhar a linha. E eu tenho várias opções internas. Opções que você pode, pela linha de comando, navegar. Como, por exemplo, você vai desenhar um arco por linha de comando no AutoCAD. Você tem a opção de trabalhar com 3 pontos, trabalhar com início, fim, raio. Você tem várias opções que você pode navegar dentro da linha de comando. Aqui ele te dá essas opções mais ou menos prontas. Você clica uma vez, ele já vai desenhar o arco de um jeito ou de outro. Tá? Você vai ter mais opções. E aqui você vai, na sequência, se eu for para o Surface Tools, ele vai me dar opções de trabalhar com superfícies. Ó. De criar superfícies nesse objeto. Se eu for para o Solid Tools, ele vai ver, já são sólidos, tá? Da maneira como ele representa. Mesh, ele vai trabalhar com malhas de pontos. E aqui eu vou ter Render Tools. Drafting, ele é uma coisa mais geral, mais parecida com a parte de desenho de curvas, tá? Então, trabalhando com... E aqui em cima são geralmente opções de edição de curvas, tá? Desenho e edição. Aqui é edição de superfícies, edição de sólidos e etc. Então, dependendo da aba que você tem, o seu sistema vai mudar um pouquinho a forma de trabalhar. Certo? Essa é a primeira ideia da interface, tá? Lembrando que é importante para o nosso trabalho ligar o Snap e selecionar aqui o que é que você quer de Snap, tá? Ligar essa opção daqui, vai aparecer essa janela aqui embaixo e é importante, a gente vai ligando os Snaps. Esses aqui são mais ou menos padrão. Esse daqui a gente pode ligar também, se estiver trabalhando com círculos e tal. Ele pode ser interessante, mas esse eu acho que a gente não deve ligar. Tá? O Nearest ele atrapalha mais que ajuda. Se a gente precisar usar o Nearest, a gente liga e desliga. E aqui eu posso desabilitar ou habilitar. Isso aqui equivale a clicar no botão de Snap aqui embaixo. Ó, esse último. O Project a gente vê depois, um pouquinho depois, para que ele serve. Diga, Duda. Não, pode usar qualquer um. Depois eu vou mostrar um arquivo para vocês ali, para a gente fazer umas coisas. Foi? Tá gravando. Vai, você nunca sabe se vai dar certo ou não. Vamos deixar. Pode clicar. Esse pode unir, eu acho que não vale a pena. O Orbit? Tem. Eu vou mostrar o Orbit. Eu vou mostrar... Depois a gente pode reconfigurar para ele ficar parecido com os outros programas, tá? O Orbit dele é meio diferente. Ó, ele tem essas 4 vistas aqui e eu acho importante a gente aprender a navegar nessas 4 vistas para ver o que a gente está trabalhando, né? Que é muito útil. Se eu quiser desenhar uma coisa para fazer eu eventualmente vou trabalhar numa vista front. Se eu quiser fazer uma cobertura curva, deixa eu fazer aqui, é o comando Curve. Eu vou desenhar uma curva, desligar o F8. Desenhar um negócio assim. É legal usar esse plano aqui, né? Porque depois eu não vou dizer como é que faz isso aqui ainda não, mas... você pode fazer uma superfície curva, usar esses rebatimentos. Mas o mais importante aqui é o seguinte, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui 2 botões, tá? Eu tenho aqui, na verdade, um botão dividido em cada vista, tá? Se eu clico na vista, minha vista que está ativa para desenho é essa. Se eu clicar aqui em qualquer lugar, ou clicar uma vez no botão top, ele vai vir para a vista top, eu vou desenhar aqui. Mas para isso você não precisa muito clicar, tá? Eu posso começar aqui, se eu chamar um comando aqui, que eu digitei line, eu cliquei aqui, ele já foi para essa vista. Eu continuo no comando, vim para cá, ele já foi para essa vista de cá, tá? Uma linha que eu desenhei está no plano, é essa daqui,
e a outra linha que eu desenhei está na face frontal. Ela está em 3D. Mas tem um truque de navegação que é o seguinte, ó. É legal eu poder transitar entre essas vistas de forma ampliada, para não ficar trabalhando numa vista top com um quarto da tela, ou numa vista de perspectiva com um quarto da tela, e outra quer trabalhar com cada uma dessas vistas com um quarto da tela. Então, esse truque de navegação vai salvar muito tempo de você no desenho. Ó. Eu clico 2 vezes. Eu tenho esse botãozinho aqui, e eu tenho 2 partes. Esse daqui ele vai abrir um menu que eu tenho várias opções, tá? Inclusive sobre navegação, né? Eu vou ter aqui uma opção Maximize, ó. E eu maximizei essa tela. Eu vim aqui de coisa, e ele tem a opção Restore, a primeira opção. E ele vai retornar para a divisão em 4 telas. Agora tem um jeito muito mais rápido, ó. Que eu chegar aqui, ó, clicar 2 vezes na vista top, ele vai mostrar a vista top, vai tomar a tela inteira. Eu clicar eu quero passar daqui para a minha vista de perspectiva. Eu clico 2 vezes na vista top para ele restaurar, 2 vezes na perspectiva para ele ampliar a perspectiva. Então, esse tipo de navegação na interface, ela economiza muito tempo da gente na hora de desenhar. Tá? O AutoCAD tem uma coisa parecida, como a gente não aprende AutoCAD mais, a gente não sabe que dá para fazer isso aqui também. Ele tem um botão de mais e de menos, assim, colchetes do lado. Ele vai ter o nome da vista ali, ele tem um botão de mais e de menos, você consegue alterar essas opções. Certo? Respondendo a pergunta de Gabriel. Ó, por padrão, o Orbit dos programas que a gente está acostumado, ele fica no botão do meio, né? Esse aqui fica no botão direito, tá? O Orbit. Por padrão, tá? A gente pode trocar essa configuração. Eu posso mostrar um jeito de configurar. Oi? Eita, aí é bom. Tá. Ficou toda a prova. O que aconteceu foi o seguinte. Como eu posso falar sobre isso? Isso faz mais sentido quando eu tiver com alguma coisa em 3D, tá? Na tela. Mas o que aconteceu foi o seguinte ali com o Gabriel, ó. Eu tenho a opção aqui, o Wireframe, que é a opção padrão, que ele vai mostrar, são opções de render, tá? A gente pensa render como uma coisa realista, mas render é qualquer desenho que você tem na tela. Essas primeiras opções aqui desse menu são como você quer mostrar a sua imagem de tela. Provavelmente você clicou nessa daqui, ó, Arctic, e ficou assim meio branquelo, tá? Eu geralmente, ele vem no padrão aqui, o Wireframe, e eu gosto de trocar para o Ghosted ou o X-Ray para trabalhar, que ele me dá uma certa transparência, ó, quando eu estou modelando, tá? Eu consigo ver as coisas que estão embaixo e isso ajuda na parte de modelar. Ele vai ter uma que vai ser renderizado com os materiais, no caso aqui eu não tenho nenhum material, não tenho nenhum material aplicado, mas ele vai ter uma versão que vai ser renderizada, ó. Render vai estar aqui. Ele vai ter uma opção Shaded, que eu não tenho transparência, né? Para ver. Eu gosto do X-Ray e do Ghost. Ele tem um Technical que vai tentar fazer uma vista técnica aqui para mim. Tem uma série de opções aqui. Por padrão é o Wireframe. Eu gosto de trabalhar com o X-Ray ou o Ghost, tá? Dá para ajustar também o ponto de transparência. Você tenta fazer uma coisa. Resolveu aí? Pronto, era isso daí. Essa daí? Porque eu fiz só para aqui, ó. Depois eu vou ensinar você. Tá? Vamos começar mais devagarzinho. Ó, comandos, tá? Comandos a gente pode usar eles por aqui, pela interface. E a gente pode usar por atalho. Para quem está acostumado para quem já trabalhou com AutoCAD e lembra dos atalhos, eu vou dizer o seguinte: o Rhinoceros, ele vai ter aqui em Options, a gente vai ter que fazer esse caminho, ó. Tools, na verdade, Options, e aqui eu vou ter uma série de opções dividida em 2 segmentos. Aqui eu estou configurando o meu arquivo
Esse arquivo que eu estou trabalhando está sendo configurado. E aqui embaixo eu estou configurando o funcionamento geral do programa. Tá? E todos eles ficam nessa tela. E eu vou aqui em aliases, que são os atalhos, os apelidos, uma tradução bem livre. E a gente vai ver que ele tem muito poucos atalhos carregados por padrão, tá? E alguns... esse é um programa que eu mudo todos os atalhos dele, tá? Eu mudo todos os atalhos que ele usa para ele... Ele tem o zoom aqui, que é igual o do AutoCAD. Ele tem o undo, que é igual ao do AutoCAD. O move, ele vai estar igual. O O, em vez de vai ser offset, vai ser ortho. E aí eu não uso muito esses atalhos. E vai ter um guia. Se vocês chegarem aqui no meu material, ó, de aula, porque ele está falando de viewports, como é que muda uma viewport, ó, clicando 2 vezes ali no nome, você navega 2 vezes de novo, duplo clique. Aqui essa parte do shade mode, né, de como é que você muda a forma de visualização. Tem um GIF aqui que mostra como é que é, isso que ela mostrou, que Gabriele perguntou. Aqui estou usando o comando box para fazer um exemplo e mudando aqui essas coisas, como é que elas funcionam. São as várias formas de chamar comando, né? Aí vai para algumas outras coisas. Mas antes de mostrar os sistemas de coordenadas, são exatamente iguais ao do AutoCAD, tá? São de coordenadas dele. Eu vou mostrar aqui a parte de importando atalhos, ó. Eu tenho aqui um arquivo com vários atalhos já configurados. Eu vou aqui, se eu clicar aqui, o que acontece? Se eu clicar nele, ele vai aparecer desse jeito, tá? Mas aqui eu posso clicar com o botão direito e dar um salvar como. Ou eu posso vir aqui, ó, com o botão direito e salvar link como, tá? E aí você salva onde você achar que deve. É um arquivo só para descarregar os atalhos. E vai seguir essa ordem aqui, ó. Tools, Options, Aliases e Import. E a gente vai importar os atalhos que estão naquele arquivo. Vai facilitar muito a vida de quem já conhece o AutoCAD. Tá? Tem uma lista de atalhos importados que está até menor do que os atalhos que de fato foram importados aqui. Então aqui eu vou em Import. Eu já salvei meus atalhos aqui na área de trabalho. Vou abrir. Vou dar um Yes to All. E ele importou 121 atalhos. E aí eu tenho que dar um OK. Porque se eu der um Cancel, ele não vai funcionar direito. E agora, ó, eu posso digitar L, Enter, que ele vai desenhar uma linha. Eu posso digitar PL, Enter. Enter é o botão direito, tá? PL, botão direito, ele vai funcionar também. Ele vai desenhar linhas. C, ele vai desenhar círculo. Igual ao AutoCAD, tá? Se quiser dar um comando ponto com precisão. A, ele vai para a parte de arcos, ó. Start Point, Tangent, Extension. Ele vai começar com o centro. E você pode, igual ao AutoCAD, você pode clicar nessas opções ou digitar as letras maiúsculas. SP ele vai para Start Point, T ele vai para Tangent, X ele vai para extensão, D ele vai para extensão. Ou pode clicar na própria linha de comando para entrar em algumas das opções de desenho. Tá? Agora a gente está com todos os atalhos do AutoCAD já carregados. Eu aconselho fazer isso daí muito, porque facilita a vida, tá? Quem trabalha com AutoCAD com linha de comando aqui, usou com linha de comando. E quem usou por ícone na tela? Quem usou por ícone na tela AutoCAD? Já trabalharam com AutoCAD, pelo menos? Já trabalharam. Na minha disciplina, você já. Oi? Com linha de comando, né? Então, você tem os atalhos para você. Para quem não lembra, pode usar pela tela, mas eu tento mostrar as coisas pela linha de comando, tá?
Pode selecionar e apertar o delete. Apertar o botão delete. Selecionar é igual também, ó. Clico aqui e arrasto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Você clica e arrasta, um pouco diferente do AutoCAD. Da esquerda para a direita ele vai me dar uma linha tracejada. Ele vai selecionar tudo que está parcialmente cortado pela janela. No outro sentido, ele seleciona só o que está completamente dentro da janela. Selecionar um por um, você vai clicando com o Shift apertado. O Shift... aí tem uma pequena diferença. O Shift ele sempre adiciona e o Ctrl apertado ele deseleciona objetos que estão aqui, ó. Com o Shift vai selecionando. E ele você vai desenhando e apagando. Ele tem o comando Erase também nesse não, o comando é Del, né? Desenhar aqui um círculo. Na verdade, você tem que selecionar as coisas antes e depois apertar o Delete. Tá? É basicamente isso daqui. Vamos dar... Essa é a forma de você navegar pelo programa e de você desenhar as primeiras coisas, né? Para quem não lembra dos atalhos, vamos aqui agora. Isso aqui é só para importar os atalhos, tá? Então ali ele está na sequência de montagem de atalhos. E aí eu tenho um primeiro guia. E aqui eu tenho um arquivo para a gente baixar, ó. É um negócio que chama arquivos de exemplo, tá? Ele tem a parte de curvas. E isso daqui é um pouco... Salvar um pouquinho aqui, salvar esse bichinho na área de trabalho. E vou abrir esse arquivo daqui que eu salvei, tá? Não vou salvar... Opa! Abrindo o Rhino 8. Vou abrir no Rhino 6 ele, que a gente está trabalhando aqui, que é o que tem no laboratório. Não vou salvar nada aqui. E vou abrir o arquivo que eu baixei na área de trabalho, que ele chama Curvas 2020. Aqui bom, definir um pouco o que é que ele está chamando de curvas, tá? Tem várias maneiras de acessar o comando, inclusive aqui em cima, ó. Ele coloca os objetos de ponto dentro de curvas mesmo, tá? Dentro do menu de curvas, embora não o seja, certo? Agora, quando ele está falando de curvas no rinoceros, ele está inclusive falando das linhas retas, tá? Que nem no colégio te disseram que toda linha é uma curva, mas nem toda curva é uma linha. Algum professor de matemática falou isso alguma vez na vida para vocês, né? É esse conceito. Essa linha daqui é uma curva, essa curva aqui é uma curva, a polilinha é uma curva, o círculo, o arco, a parábola, todos esses são curvas, tá? Incluindo a linha reta, que também é uma curva, tá? O segmento de reta, se tiver algum matemático aqui, vou pegar no meu pé na linguagem, tá? Então, é isso daqui que ele vai acontecer, ó. Aqui eu tenho todos os atalhos que estão configurados, tem o endereço para baixar os atalhos aqui, direto, aqueles atalhos que eu dei. Você pode desenhar pontos, tá? Com o comando PO, ou múltiplos pontos com o comando POS. Não é um comando que a gente usa muito, o de pontos, mas a partir daqui, a gente vai usar um bocado, tá? Tem várias estratégias de modelagem 3D. Uma é você começar com curvas e extrapolar para uma forma 3D, fazer uma extrusão com uma curva, fazer um loft em curvas, fazer essa. Outra é começar em 3D e deformando, ou subtraindo, ou acrescentando elementos para ele trabalhar. Essa estratégia de curvas,
ela acaba sendo um pouco menos custosa computacionalmente. Para quem está modelando direto no Rhino, não vai sentir muita diferença, mas quando você trabalhar no Grasshopper, que você vai fazer as coisas em paralelo, muitas vezes essa estratégia acaba sendo um pouco mais econômica. Embora não seja, tem gente que trabalha de todos os jeitos, tá? Então vocês vão ver muitos vídeos na internet que as pessoas estão trabalhando dessa forma. Então é importante entender como criar esses elementos e como modificar as curvas, que é o segredo do desenho no AutoCAD. Ó. Eu tenho aqui um comando line, entre parênteses é o atalho que vocês vão usar. Lembrando que esses atalhos só vão funcionar se você seguir aquela sequência de instalação de atalhos. Senão você vai ter que digitar LINE para a linha começar, tá? Ele tem uma série de opções interessantes aqui, mas basicamente você vai clicar em 2 pontos para desenhar uma linha, tá? O Polyline você vai fazer também clicando em pontos e tal, mas ele tem algumas coisas interessantes, como por exemplo a linha que vai para os dois lados, ó. Eu clico aqui, o primeiro ponto que eu clico é o ponto central da linha, e o que eu fizer para um lado, ele vai para o outro também. Essa ideia de both sides, né, de fazer a linha para os dois lados, acaba sendo bastante interessante. E você tem aqui os comandos de edição do AutoCAD, ó, iguais aos do AutoCAD e com o mesmo atalho. O Offset, o Trim, o Fillet, o Sample, o Extend, Rotate, Scale, Move, Copy, Explode, Join. Os principais comandos de edição de curvas no AutoCAD, eles estão listados aqui, tá? A gente pode dar uma testada com eles, enfim, ver como é que essas coisas estão funcionando, tá? Bom, se vocês... Eu realmente aconselho que vocês testem isso daí, mas o offset, por exemplo, vou dar só o offset como exemplo. Ele tem aqui uma distância, ó. Minha distância está aqui. Se eu digitar qualquer valor, ele vai mudar a minha distância. Eu posso digitar aqui 20, por exemplo, ó, e minha distância passou a ser 20. Ou posso clicar no comando distância para entrar numa subopção para fazer um offset de 20. Vou clicar na minha reta e vou escolher qual é o lado que eu quero que ele faça o offset, tá? É exatamente igual ao do AutoCAD. Tem 2 comandos que vão ser diferentes, eu vou falar com vocês, que é o Trim e o Extend. Eles são iguais ao do AutoCAD de versões bem antigas, tá? Mas são iguais. Eu vou... Vocês querem... eu podia parar aqui, dar uma olhada, alguém tiver alguma dúvida do trabalho que é para entregar hoje. A gente mostrar para isso aí, faz a chamada e depois tira o dúvida do trabalho. E a gente continua aqui na quinta-feira. Eu acho importante dar essa introdução, instalem no seu computador, tá? O Vinocelo. Se alguém tiver uma dúvida de diferença da interface da 6 para 8, a gente conversa sobre isso também. A 8 é bem superior, tá? A gente está falando de alguns anos de evolução do programa, mas por aqui dá para a gente fazer, dá para cumprir os objetivos da aula. Eu vou fazer a chamada e depois quem tiver dúvida, fica aqui, quem não tiver, tá liberado depois da chamada, tá? Tá aberto. Tá aberto. Vou fechar aqui antes de começar.